O Deus inclusivo e exclusivo. Efésios capítulo 2, verso 11 a 22. Nós vamos meditar neste texto e nesse tema essa noite. O Deus inclusivo e exclusivo. A mensagem central desse trecho, meus irmãos, vai nos falar a respeito de reconciliação, de como Deus nos reconciliou, não apenas com Ele, mas com o seu povo. Também vai falar a respeito da nossa nova posição. Nós temos uma nova posição por meio de Jesus Cristo. Antes nós não fazíamos parte do povo de Deus, mas hoje nós fazemos. Antes nós não estávamos, dentro do povo escolhido e hoje nós somos parte dele. Nós também vamos meditar essa noite a respeito de como nós somos um templo no qual o nosso Deus habita por meio do seu Espírito. Então há muitas coisas para meditarmos e nós vamos pensar a respeito dessa verdade de Deus sendo inclusivo e exclusivo. Até que ponto ele é inclusivo, até que ponto ele é exclusivo. Ele de fato é as duas coisas. Nós vamos ver isso. Nós vivemos um tempo em que a inclusão tem sido a regra. Em parte é boa. A inclusão ela tem sim coisas positivas, ela não é ruim. Havia no passado pessoas que eram excluídas de muitas coisas necessárias e que hoje muitas pessoas têm um olhar um pouco mais sensível, mais cuidadoso para com elas. Mas isso foi levado ao extremo, de tal forma que hoje é impensável a exclusão em qualquer medida. Só que ao fazer isso, como toda cosmovisão não cristã, ela cai em erro lógico. Porque se eu digo que é impensável a exclusão, eu estou excluindo quem exclui. Então já é uma loucura por si só, já tem uma lógica falha. Nós vivemos um tempo em que as minorias têm sido incluídas e elas têm ganhado um papel de destaque. E há várias minorias, sempre houve, Em cada povo, cada cultura, há minorias. Sempre há. Então, em muitos lugares do mundo, por exemplo, como no Paquistão e na Índia, eles estão em conflitos há décadas, porque o Paquistão é muçulmano e a Índia é hindu. Então, a minoria muçulmana na Índia é perseguida, porque é um país majoritariamente hindu. E da mesma maneira, a minoria hindu no Paquistão é perseguida, porque é um país majoritariamente muçulmano. E até algumas outras décadas antes, tanto o Paquistão quanto a Índia era um país só. Foi dividido. E ao dividir, criou-se um monte de problemas sociais, inclusive guerras. Eu estou só dando um exemplo, teria muitos outros. Países como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um problema de conflitos raciais muito antigo, que nós não temos aqui, porque a nossa formação cultural ela foi mais homogênea. Nós nunca tivemos problema com miscigenação. O Brasil já nasceu miscigenado, já foi assim. Mas nos Estados Unidos não. Lá tem muitos problemas raciais, acontecendo inclusive até hoje. Não que aqui não tenha, mas não é como lá, Lá chega a ser guerra. E aí você vê muitas dessas coisas em televisão. Então sempre tem minorias. Em todo país tem, em toda cultura tem. E o que tem sido propagado por aí é que as minorias têm que ter um papel de destaque. Então nós não somos pessoas que excluem. Muito pelo contrário, nós vamos ver no texto que o nosso Deus é um Deus de inclusão. O nosso Deus não faz separação por etnia, cor de pele, classe social, nível intelectual, condição financeira, posição, seja qual for. Qualquer pessoa de qualquer grupo, indiferente de qual seja, se, aí que é o critério que nós vamos ver, conhecer a Jesus Cristo, pode fazer parte desse povo eleito de Deus. Não tem nenhum problema. Então a igreja ela é inclusiva, porque o nosso Deus é inclusivo. Contudo, o critério utilizado por Deus, ele é excludente. Ele é exclusivo. Porque só pode fazer parte do povo eleito de Deus quem crê no Senhor Jesus Cristo. Não basta ter boa vontade, ser uma pessoa bondosa,
uma pessoa que é de luz, como se diz por aí, né? Não basta isso, a pessoa precisa conhecer a Jesus. E nesse ponto, o nosso Deus é exclusivista, ele exclui. Então essas duas coisas estão presentes. E ao pensarmos sobre isso, nós vamos ver o que Deus fez por nós. A ideia nesse texto é nós percebermos a amplitude da obra redentiva de Deus. Como a obra redentiva, ou seja, essa libertação, essa salvação que Deus nos deu em Cristo, ela tem uma amplitude muito grande, porque ela alcança pessoas dos mais diferentes níveis ou classes. E de uma maneira extremamente profunda. Mas ao mesmo tempo, ela direciona cada uma dessas pessoas à pessoa de Jesus Cristo. Então vamos meditar sobre isso. Grande ideia: graças à reconciliação realizada por Jesus, temos uma nova posição corporativa, permitindo que Deus habite uma morada espiritual cujo fundamento é Cristo. Vamos meditar no texto e depois vamos retornar à grande ideia, e aí vai ficar mais fácil compreender. Depois dessa introdução, conversamos a respeito disso, vamos caminhar no texto que foi lido no começo. Lembrando, do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta, o apóstolo Paulo está falando a respeito da grande obra de salvação que Deus fez em Cristo. Nós precisamos então entender ou compreender a amplitude dessa obra redentiva, de como isso é amplo. E aí algumas lições para nós caminharmos. Primeira, precisamos nos lembrar, esse verbo aqui é muito importante, precisamos nos lembrar de que povo fazíamos parte. Precisamos lembrar de que povo fazíamos parte. Nós falamos no trecho anterior a respeito do orgulho, de como Deus, por meio do apóstolo Paulo, está mostrando que nós não temos nenhum motivo para nos orgulharmos diante de Deus em relação à nossa salvação. O mérito é totalmente dele. Aqui, ele vai continuar a trabalhar isso, mas de um modo um pouco diferente. E até diferente das outras cartas. Em muitas cartas do apóstolo Paulo, como por exemplo Gálatas, ele vai lidar a respeito do orgulho do judeu por ser judeu. Aqui é diferente. Aqui ele vai tratar do orgulho do gentio, em específico, aquele crente gentio, ou seja, não judeu, que vivia na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito religiosa e que tinha muito orgulho da sua religiosidade. Já falamos disso. Então aqui ele quer convidar aqueles crentes a se lembrar, e a gente já vê isso no começo, verso 11. Portanto, lembrem-se. Esse aqui é o verbo principal do trecho, verso 11 e 12. Portanto, lembrem-se. Ele quer que eles se lembrem. Se lembrem do quê? De que no passado vocês eram. Você vai ver que os verbos aqui, eles estão no passado, denotando uma condição anterior. Vocês eram gentios na carne, ou seja, vocês não faziam parte do povo de Israel, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Ou seja, os judeus diziam: vocês não são parte do povo escolhido, vocês não têm as promessas da aliança, vocês não fazem parte do povo de Israel. E é verdade, nós não fazíamos. O pouco que eu conheço de cada um dos amados que estão aqui, eu acho que ninguém é de família judaica. E os homens, também acho que ninguém aqui é circuncidado. Então todos nós somos gentios. Aos olhos dos judeus somos gentios. Nós não fazemos parte, de fato, que é feita na carne por mãos humanas, no caso a circuncisão. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Já falou isso no trecho anterior. Separados da comunidade de Israel, não fazíamos parte de Israel, e estranhas às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então nós fazíamos parte de um povo, mas esse povo não era o de Deus. O povo de Israel é o povo eleito de Deus. No Antigo Testamento é ele mesmo, não há o que se dizer. Contudo, agora na nova aliança, essa compreensão do povo eleito, ela expande. Porque Israel agora não é quem é na carne, é quem o é espiritualmente. E isso inclui tanto israelitas
que são israelitas por descendência mesmo, de família, como aqueles que não são. Então o critério muda. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está fazendo com que eles se lembrem de quem eles eram, de que família eles faziam parte, de que povo eles faziam parte e de qual povo eles fazem parte agora. Então quer dizer que Deus tem um povo escolhido. Ele não tem todos os povos escolhidos, ou muitos povos escolhidos. Ele tem um, ele ainda continua a ter só um. No Antigo Testamento ele tinha um, o povo de Israel. Na Nova Aliança ele ainda tem um, a igreja, que é o novo Israel, que é composto não apenas de israelitas, como de gentios. Você já parou para pensar que o homem, e Deus também, que dominará toda a criação é um judeu? Jesus é judeu. Ele é filho de judeus. Maria é judia. Ele tem uma etnia. Inclusive ele tem uma aparência judaica, porque ele tem uma genética judaica. Então, o rei de toda a criação é um judeu. Inclusive tem um livro muito interessante, que o título do livro é Quando um Judeu Governar o Mundo. Eu achei muito legal, muito chamativo. E é verdade, porque Jesus é judeu, ele é israelita. Então aquele que reinará pelos séculos dos séculos, amém, é um israelita. E os seus discípulos também. Quem é gentio no círculo dos apóstolos? Nenhum deles. Todos são israelitas. Todos são. Mateus, João, Pedro, Natanael, né? Ou Bartolomeu, Matias. Pode lembrar aí os 2 apóstolos. Lucas não era apóstolo. Marcos também não era. São evangelistas, mas não são apóstolos. Os apóstolos, todos eles eram judeus. Então nós não temos nenhum problema de afirmar que o povo de Deus é composto por israelitas. De fato é. A questão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: agora vocês fazem parte desse novo Israel. Então, por mais que eu não esteja com kippá aqui, né? Não tenha uma menorá aqui, como igrejas evangélicas fazem. Menorá é aquele castiçal de 7 braços, né? Já viu o que o pessoal coloca? Bandeira do Brasil, bandeira de Israel, né? Algumas igrejas fazem isso. A gente não tem essa prática, até mesmo porque, particularmente, eu acho até bizarro, não tem isso na Bíblia, né? Enfim. Mas tem alguns lugares que põem, enfim. Não temos nenhum problema de dizer que a raiz da igreja é judaica, de fato é judaica. O nosso Salvador é judeu. Os apóstolos são judeus, o apóstolo Paulo era judeu, não tem nenhum problema com isso. Só que a igreja ela não é mais composta, ou o novo Israel não é mais composto só de judeus, há gentios. E a parte gentílica, ou seja, não judaica, é a maior parte da igreja numericamente. Hoje o povo israelita, ele rejeita o evangelho. Não todos, há um grupo sim que crê em Jesus, são chamados judeus messiânicos, mas eles são um grupo bem pequeno. E, inclusive, sofre muita resistência Israel. Muita mesmo. Assim, chegando ao ponto de perseguição física mesmo. Mas o israelita, ele não crê que Jesus é o Salvador, ele não crê que Jesus é o Messias prometido, ele ainda tem esse problema, né? Nós não, cremos e fazemos parte do novo Israel. E aqui o apóstolo Paulo quer trazer àqueles crentes essa consciência: olha, vocês não faziam parte da família, não. Vocês não faziam parte do povo escolhido. E agora vocês fazem. Vocês fazem. Então eu não precisei me circuncidar. Eu não precisei participar do Bar Mitzvah, né? Que é a festa de 12 anos, quando o menino vai se tornar um homem. Ou tem a menina também, com 13 anos ela participa. Enfim, não precisamos, nós homens, não precisamos, vocês irmãs não precisaram também. Não precisamos mais guardar essas coisas. Porque para fazer parte desse novo Israel, não é circuncisão física, é a circuncisão do coração. E eu e você fazemos parte. Então isso nos leva a pensar muitas coisas. Ou seja, dessa nossa nova posição que nós temos, nós fazemos parte de um novo povo, né? E conforme nós vimos aí, éramos sem esperança e sem Deus no mundo. Algumas aplicações para meditarmos aí.
Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver 2. Só me achar aqui, irmãos. 13, 14. Só me achar aqui nas minhas impressões. Bom, deixa eu ver se já jogou aqui. Valorizar isso. Valorizar a reconciliação com Deus. Isso nós vamos ver na próxima, que fala a respeito da reconciliação. Uma aplicação que nós podemos tirar aqui é esse privilégio de fazer parte do povo de Deus. Não está aí não, mas depois eu coloco, tá bom? Esse é da próxima. Já vai aparecer. Nós temos esse privilégio de fazermos parte do povo eleito de Deus. Deus tem um povo, Ele não tem vários povos, Ele tem um só. E eu e você fazemos parte dele. E qual você acha que vai ser o povo que vai estar na presença de Deus pela eternidade? O povo eleito. Porque foi eleito para isso. O que diz 1 Pedro capítulo 2? Vós sois, né? Povo escolhido, sacerdócio real, não é assim? É isso que nós somos. É isso que nós somos. E quem está escrevendo isso é um judeu, Pedro. E ele está dizendo, nós, judeus, vocês, gentios, fazemos parte de um povo escolhido. Você faz parte do povo escolhido de Deus. E aí, a antiga aliança é uma história muito importante, assim, uma grande exortação para os nossos corações, porque o povo escolhido de Deus muitas das vezes cometeu o erro de achar que por ser escolhido não sofreria nenhum dano por sua rebeldia. E o Antigo Testamento está repleto de exemplos e exemplos e exemplos de como a rebeldia leva à disciplina do Senhor. Mas em compensação, como a fidelidade, a submissão, o amor, né? Um coração que de fato se prostra diante do verdadeiro Deus, nos conduz à bênção. Então nós já temos uma posição privilegiada, porque fazemos parte desse povo eleito. Mas nós temos que guardar o nosso coração do orgulho também, porque temos uma responsabilidade também por fazermos parte desse povo. Você está numa posição totalmente diferente do resto de todos os povos dessa terra. A palavra de Deus diz que no futuro, quando Cristo reinar, haverão pessoas redimidas, irmãos nossos, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa tem sido a nossa motivação para missões. Alcançar pessoas de outros países, de outras línguas, de outras culturas, de outras realidades sociais, étnicas, religiosas, enfim. Alcançar essas pessoas. Então a igreja, ela não é exclusivista, ela inclui, porque ela busca alcançar aqueles que muitas das vezes o mundo rejeita. Só que é uma inclusão em Deus, segundo o critério do Evangelho. A igreja, ela sempre vai ser formada por pessoas de histórias diferentes, contextos diferentes, mas todos eles unidos na pessoa de Jesus Cristo. E eu e você fazemos parte disso. Então por isso que essa primeira lição ela é importante para entender a amplitude da redenção. Nós precisamos nos lembrar de que povo nós fazíamos parte. Você quer voltar para ele? Não, né? Nem tem como, né? Se você é crente não tem como. Mas você quer voltar para aquele povo que você fazia parte? Não, a gente quer ficar no povo de Deus. E é aqui que a gente tem que ficar. Agora esse é o nosso povo. E isso, eu creio, irmãos, traz uma esperança muito grande para pessoas que às vezes sofrem rejeição por seguir a Cristo. Talvez de familiares, de conhecidos. Você perde pessoas, infelizmente isso acontece. Mas você também ganha muitas outras. Então vale a pena. Ame os seus irmãos. Você faz parte desse povo. E é o que eu sempre brinco. A gente vai passar a eternidade junto. É melhor a gente se ajeitar logo, né? Porque vai ser eternidade. Tem familiar nosso que a gente não vai passar a eternidade. Não porque nós queremos, obviamente não é o que queremos, mas vai ser assim, infelizmente. Com a igreja, o povo de Deus é a eternidade. Então vamos se acertar aqui melhor, né?
não é verdade? Inclusive, sobre se acertar, é o nosso próximo ponto, a nossa próxima lição. Precisamos entender qual era a nossa posição diante de Deus. Nós precisamos entender qual era a nossa posição diante de Deus. Vamos seguir aí do verso 13 em diante. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aqui não só nossa para com Deus, mas dos gentios para com os israelitas. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então aqui nós vemos que Jesus, Ele nos colocou numa posição, conforme nós vimos, que anteriormente era impossível. Qual era a nossa posição antes? Verso 13, estávamos longe. Acompanhe comigo. Verso 14, havia uma parede de inimizade. Verso 16, nós tínhamos problema de relacionamento, tanto que Ele nos reconciliou. E no verso 17, nós estávamos longe. Nós estávamos muito longe de Deus. Às vezes eu ouço pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo expressando o seu relacionamento com Deus. E eu acho até engraçado, biblicamente, né? Porque você conversa com a pessoa, assim, você busca Deus, Deus é importante para você, como é que é isso? A pessoa fala, olha, eu não vou em nenhuma igreja, não participo de nenhuma religião, não tenho uma religião, mas Deus está sempre comigo. Já ouviu isso? Jesus está sempre comigo. Não está, não? Simplesmente não está, não. Porque aqui nesse trecho o apóstolo Paulo diz que antes de nós fazermos parte do povo de Deus, nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, distantes de Deus, alienados de Deus. O mundo diz, se você for para a igreja, você vai se tornar uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada? Alienada é de alien, né? Não é o ET. Alien é alguma coisa de fora. Então uma pessoa alienada é uma pessoa que vive fora do mundo, fica com a cabeça nas estrelas, no mundo, né? Do Bob, não é assim? Fica lá viajando. Então uma pessoa alienada é uma pessoa que não está ligada às coisas que estão acontecendo. E aí eles dizem, se você for para a igreja, você se tornará uma pessoa alienada, você não vai viver a realidade. Muito pelo contrário. Se a pessoa não conhece a Deus por meio de Cristo, ela é alienada de Deus. Ela está distante de Deus. Por mais que ela diga que ela tem Deus perto dela, que ela ama muito a Deus, que Deus está todo dia com ela. Eu já tive pessoas que eu conversei que a pessoa dizia, eu falo todo dia com Deus. Ela pode até falar, não vou dizer que ela não fale. Se Deus vai responder, já é outro porém, né? Mas ela fala, eu falo todo dia com Deus, e Deus me responde, e Deus cuida de mim, né? Aquela espiritualidade intimista, é o Deus que nós vimos cedo, né? Domesticável, feito do meu jeitinho, né? Customizado, ele é feito do meu jeitinho, né? Eu quero um pouquinho aqui, mas isso aqui não, isso aqui tira, isso aqui você põe, dobra isso aqui, né? É o Deus customizado. Nós vivemos num país, graças a Deus, que há liberdade religiosa, as pessoas podem acreditar nisso sem nenhum problema, creia. Só não peça que nós venhamos a considerar isso algo sólido, bíblico, verdadeiro. Isso nós não podemos considerar. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes nós estávamos longe, divorciados de Deus, alienados,
O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecamos, todos tínhamos separação entre nós e Deus. Então nós estávamos com Deus perto, participando da nossa vida, conversando com a gente, nos respondendo. Apesar de que nós não fazemos parte de nenhuma igreja, nós não temos nenhum envolvimento com a igreja, porque a igreja é algo que aliena as pessoas, não é verdade? Mas Deus está comigo, Ele me acompanha. A pessoa que pensa assim está alienada de Deus. Ela tem todo o direito de pensar assim, pode pensar, mas biblicamente ela está alienada de Deus. Porque o único jeito, a única maneira de se aproximar de Deus é por meio de Cristo. E uma das maneiras que as pessoas querem expressar o contentamento de ter esse tipo de visão é dizer: eu tenho muita paz no meu coração. O texto diz que a paz só vem por meio de Cristo. Olha o que diz o verso 14: porque Ele é a nossa paz. E depois no verso 17 diz: Cristo evangelizou paz a vocês. A única paz duradoura, definitiva, completa e relevante é aquela que vem por meio de Jesus. Essa sim. Então essa era a nossa posição. Qual é a nossa posição hoje em Cristo? Reconciliados. Fomos reconciliados. Olha o que diz aí, verso 13. Fomos aproximados. No verso 14, agora nós fazemos parte de um novo povo, não é? Fazemos parte de um novo povo. Verso 14 e 17, nós temos a paz. Verso 14 vai dizer: de dois povos Ele fez um só, esse novo Israel, composto de israelitas e não israelitas. Fazemos parte de um novo povo. Nós temos a paz porque Ele é a nossa paz. Verso 17 também, temos essa paz. Verso 18, hoje nós temos acesso a Deus, antes nós não tínhamos. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Hoje nós temos acesso a Deus, antes nós não tínhamos. Então as pessoas podem acreditar no que lhes trouxer conforto em seu coração. O que elas não podem é, de fato, exigir que a Bíblia traga segurança em relação à posição delas. Isso elas não podem. Então uma convicção pessoal delas, não é uma convicção bíblica. E lembre-se, o seu coração, distante da palavra, sempre vai te levar para caminhos enganadores. Sempre. Caminho na palavra é sempre o correto a se fazer. Temos que reconhecer, irmãos, antes nós estávamos distantes de Deus. E por isso que essa lição é importante. Nós precisamos entender qual era a nossa posição diante de Deus. Jesus nos colocou numa posição impossível. Não éramos nós que iríamos nos aproximar, não éramos nós que iríamos formar um novo povo, não éramos nós que iríamos trazer a paz a nós, e não éramos nós que iríamos nos reconciliar com Deus. Era impossível, humanamente dizendo, nós estarmos na posição que estamos hoje. Por isso que nós precisamos de Jesus, porque só por meio dele nós podemos estar nessa posição. E essa posição é um privilégio. Nós temos que encarar as coisas desse jeito, porque é assim que a Bíblia coloca. O que Jesus fez conosco? Ele nos aproximou de Deus e do seu povo, verso 13. Ele trouxe a paz a nós de modo pleno, ou seja, Ele trouxe ou fez a paz entre nós e o Pai, nós e a igreja, o novo Israel, o povo de Deus. Verso 14 e 17, Ele também aboliu as ordenanças mosaicas, ou as leis, ali, que era para Israel. Hoje nós não precisamos mais ter de nos submeter a essa lei, porque Cristo cumpriu de modo pleno a lei. Nenhum de nós jamais poderia cumprir. Os israelitas nunca cumpriram. Eles nunca conseguiram ter uma vida na qual eles não tropeçariam na lei. Gálatas diz isso. É impossível. Mas Cristo fez o que ninguém poderia fazer, e ao fazer, Ele aboliu.
Hoje nós não precisamos mais desses rituais para fazer parte do povo de Deus. Por meio de Cristo podemos. E é por isso que esse novo povo, ele não é judaico. E ele também não é gentílico. Ele não é brasileiro, como se diz, né? Deus é brasileiro. Ele também não é inglês, ele não é asiático. Deus não tem nacionalidade. Inclusive, quando os povos transformam Deus no seu povo, você comete idolatria, porque Deus ele não é de um povo. Esse é o problema em grande parte de Israel. Israel acha que Deus é deles, só que Deus não é uma coisa para eles terem. São eles que são de Deus. E Deus é Senhor de todos os povos, porque Ele criou a todos, Ele domina a todos. E por isso que a igreja de Cristo ela não tem bandeira, digo de países ou de povos. São os povos que seguem a bandeira de Cristo. A igreja é formada de vários povos, de vários grupos, de várias línguas, de várias classes. Você vê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Você tem naquela carta um senhor de escravo e o seu escravo sendo reconciliados, ou pelo menos buscando a reconciliação pelo evangelho. O senhor e o escravo fazendo parte do mesmo grupo, do mesmo povo, se viram ao mesmo Deus. Então você veja que no final das contas, o equilíbrio social pleno ele só consegue acontecer pelo evangelho na igreja, porque na igreja não existe senhor e servo. Em que lugar do mundo essas distinções elas são aniquiladas, irmãos? Se não na igreja. Só na igreja que isso acontece. Em outro lugar isso acontece. Com isso não quer dizer que não tenhamos as nossas responsabilidades. Se você é empregado, se você é patrão, essas coisas continuam a existir, né? Não são abolidas. Mas na igreja não há essas distinções. Então, portanto, nós não devemos nos orgulhar por causa da nossa nacionalidade, o nosso grupo, a nossa origem, o nosso sobrenome, né? Então, tem um sobrenome ilustre. Não. Ok, história de sua família, perfeito. Valorize isso, mas diante de Deus e da igreja não tem tanta diferença. A igreja, na história, é algo muito interessante. É um povo no qual reis e escravos adoravam o mesmo Deus juntos. Fantástico isso, não? Isso é a igreja. Pastor, mas o que isso é relevante? Muito. Em Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Não há essa diferença. Então, irmãos, conforme eu disse, né, e foi colocado anteriormente, algumas coisas que nós podemos pensar aí. Essa questão da reconciliação é muito importante. Nós precisamos valorizar a graça da reconciliação em Cristo. Precisamos valorizar isso porque o que Deus fez era impossível a nós. E isso vai ser a base para que nós possamos superar divisões e promover unidade em Cristo. Isso vai nos dar condição de superar essas divisões, porque Cristo nos reconciliou. Ele fez isso por nós. Essa reconciliação com Deus pode passar a próxima aplicação e com os outros. E esse acesso por meio de Cristo, isso é muito relevante, cada uma dessas aplicações. Talvez você esteja vivendo uma realidade em que você precisa se reconciliar com alguém, com Deus, com a igreja, com alguém. Você não quer fazer isso. Esse texto desafia o nosso orgulho. Porque se tem alguém que não precisava fazer isso, é Deus. Ele não precisava, mas Ele fez. E aí você pensa: pastor, mas não é bem assim, não é fácil. Pode até ser que seja difícil. Não estou dizendo que você não esteja machucado, machucada, não seja algo desafiador. Mas o que é mais difícil? Você se reconciliar, ou pelo menos criar uma ponte para que a pessoa se reconcilie com você? Ou Deus, que é santo, se reconciliar com pecadores? O que é mais difícil?
Ah, mas ele é Deus. Verdade, ele é Deus. E é esse que é o problema. Entenderam? Esse que é o problema. Nós somos seres falhos, limitados, pecamos, temos dificuldades. Mas isso também cria uma situação em que você pelo menos pode se colocar no lugar da outra pessoa e saber que a pessoa também é frágil. E Deus? Que fragilidade ele pode assumir? Ou deveria assumir? Nenhuma. Mas ele faz isso. A reconciliação de Deus conosco é algo que, se nós parássemos para refletir teologicamente, biblicamente, com paciência, é um mistério. Como é possível um Deus infinito em todos os seus atributos? Isso é algo que eu posso dizer, mas eu não consigo conceber a profundidade do que eu estou dizendo. Ele é infinito em todos os seus atributos. E ele não tem necessidade de nada. Ele escolhe se reconciliar com aqueles que, conforme Romanos 5 diz, são seus inimigos. Nós não éramos neutros, inocentes. Falei, desculpa aí, pisei no seu pé. Não era isso. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E muitas das vezes nós temos dificuldade de dar o primeiro passo. Só que se dependesse de nós, de cada um dos seres humanos, nós nunca daríamos o primeiro passo. De fato, não demos. Quem deu o primeiro passo? Foi Deus que deu. E se ele não desse, estava sem primeiro passo até hoje. Até hoje. Então sabe qual é a motivação para você sempre buscar reconciliação nos seus relacionamentos? Se é você que está machucando uma pessoa, se a pessoa que te machucou, é a reconciliação que Deus fez em Cristo. Essa é a base. Porque pode até ser muito desafiador para você, como é para mim também, mas nunca é como foi para Deus. Deus é majestoso, infinito e totalmente independente. Ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, porque Ele é amor, Ele quis se reconciliar conosco. E não apenas isso, Ele se reconciliou conosco e criou os meios para que nós pudéssemos nos reconciliar uns com os outros. Tem essa também. Ele nos capacitou para isso. Então por isso que, para buscar a reconciliação com Deus e com outros, nós temos que nos lembrar de que povo nós fazíamos parte e não era o de Deus. A gente não era parte do povo de Deus, mas agora nós somos. E nós temos que entender essa nova posição que nós temos, que é uma posição de privilégio, mas também de responsabilidade. Você tem um chamado da parte de Deus para ocupar uma nova posição, a não ser que você não seja crente. Mas se você já tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já está numa nova posição, e algo que Deus fez por você e que Ele não precisava fazer, mas Ele decidiu fazer por amor e reconciliou você com Ele e com outros, e agora você faz parte do povo de Deus. Você vê quanta coisa tem aqui? É uma nova posição, isso é fantástico. E era impossível para nós, não dava para fazer. Mas o que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Ele fez. Terceira lição: precisamos entender quem somos em Deus. Somos algo totalmente diferente. Verso 19 em diante: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos. Esse são aqui eu estou acrescentando, né? Vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas são, estou acrescentando aqui, não estou colocando palavra na Bíblia, tá bom? Só para ajudar aí a leitura. São concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Lembra lá da analogia que eu falei de duas famílias? Lembra sempre, tá aí, ó. Nós fazemos parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, algumas coisas
aqui nós vemos que várias vezes tem a repetição do verbo ser. Dá uma olhada aí. Várias vezes, ser, somos. Várias vezes nesse trecho que vai do 19 ao 22, ser. Então aqui o trecho está falando a respeito de quem nós somos. Nós temos uma nova identidade. E aí é aplicada a imagem do templo do Senhor, que é esse novo Israel. Antigamente, o povo de Israel, para adorar a Deus, tinha que ir ao templo e participar das festividades, dos sacrifícios, enfim, de tudo que a lei mosaica exigia. Hoje, o povo é o templo. Por isso que Jesus diz: porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, agora a igreja, o novo Israel, ele é o templo. Esse espaço que nós temos aqui é um espaço que nós usamos para adoração, crescimento espiritual, estudo da palavra de Deus, oração. Por isso que eu digo, a maneira que eu me refiro, casa de oração, porque esse espaço ele tem a finalidade de fazer com que cresçamos na nossa vida de oração. É isso. Mas nós somos o templo. E por que nós somos o templo? Porque o templo sempre foi o lugar onde Deus habitava, ou pelo menos ele se fazia presente. No caso da antiga aliança, era o templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, Hoje não é mais esses locais. Hoje é na igreja, são nas pessoas, na vida, aonde Deus está presente, na vida da igreja. Só que como a imagem ela é coletiva, ou conforme eu coloquei na grande ideia, ela é corporativa no sentido de corpo, de grupo, algo coletivo, comunitário, nós também temos que fugir dessa visão individualista de que Deus está em mim. Não que ele não esteja na vida do crente, mas a Bíblia ela não trabalha com essa visão individualista, ela trabalha com a visão comunitária. Então, não é Deus está em mim, é Deus está em nós. Por isso que você não pode ter uma vida solitária com Deus. Porque o templo não é você. Eu sei que tem trechos da Bíblia que falam que vocês não sabem que vocês são parte do templo de Deus, Então, não é que eu não seja o templo, eu sou parte do templo. Eu sou um tijolinho, Eu sou parte do templo. Cada um de nós, sabia? A gente é um tijolinho, Álvaro. Verdade. A gente é um tijolinho, um pedacinho. Mas Deus habita na coletividade, na comunidade, no corpo. E aí nós somos templo. Então quem nós somos? Morada de Deus. Tem uma música que fala isso, Morada de Deus, não tem? Essa é das antigas, eu acho. Me vê a cabeça aqui. Depois vocês tentam lembrar aí, não tem? Nós, como igreja, nós somos morada de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Nós. Agora pensa, para o fiel, o crente, o justo, enfim, como a Bíblia se refere, que ama a Deus, ir até o templo adorar não era uma bênção, não era buscar a presença de Deus, só que a pessoa tinha que sair de onde ela vivia e tinha que ir para Jerusalém. E como haviam grandes distâncias, muitas das vezes eles faziam isso em épocas nas festas, não era sempre. Agora nós podemos fazer parte do templo, ou estar no templo, ou sermos o templo toda semana. Na verdade 24 horas por dia, Mas nos reunir como templo para essa habitação de Deus sempre. Isso é quem nós somos um templo de adoração. Agora, você tem que pensar se a sua vida como parte desse templo tem sido uma vida de adoração. Você é um altar de adoração ao Senhor. Sua vida é um ato de adoração ao Senhor no sofrimento, na perseverança, na piedade, na vida de oração, na vida de gratidão, na vida de meditação na palavra, de serviço ao reino. Cada um desses aspectos é um aspecto da adoração. Você é parte do templo de Deus. E é o que ele diz aqui. Nós somos isso. Nós somos
edificados nesse fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular. E nós, verso 21, como esse edifício bem montado, construído, bem ajustado, ele cresce como santuário dedicado ao Senhor. Então, esse templo ainda está em construção, ele está aumentando, ele está crescendo. E quanto mais eu e você crescemos na vida espiritual, mais completo, bonito e mais reflete a glória e majestade desse Deus. Eu acho que aqui cabe uma imagem. Nós como templo aqui, apesar de estamos buscando, ter um espaço sempre mais confortável para acolher melhor, mas nós aqui, nós somos um templo acabado ou nós ainda somos, eu não sei, cada lugar chama de um nome diferente. Nós somos um barraco de lona, Talvez você não conheça com esse nome, Eu conheço. Um barraco de lona, de pau e lona esticado. Precisamos fazer a parede. O fundamento é Cristo, mas a parede já foi feita. Separou lá, parte elétrica, tem porta. Ou a gente ainda está amarrando a porta com um pedaço de lata. Que tipo de templo nós somos? Deus não muda, Ele continua com a sua majestade. Agora o templo muda. Vai depender de uma vida de dedicação e adoração. Eu creio que não. Creio que não somos. Creio que muitos irmãos têm crescido muito, mas é algo que nós temos que pensar. Nós somos esse templo. E o alicerce desse templo, ele é Cristo. Fechando com essa última aplicação. Deus, irmãos, ele é inclusivo e exclusivista. Ele é inclusivo porque ele inclui pessoas de diferentes povos, diferentes contextos, realidades, para comporem a igreja. A igreja é formada de pessoas das mais diferentes histórias. Mas em contrapartida, ele também é exclusivista. Para fazer parte do povo de Deus, é só através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Para que nós possamos juntos sermos morada de Deus no Espírito, é necessário que nós primeiro tenhamos a Jesus Cristo. Esse é o critério. Então, é como nós estamos vendo. Ele é um e é outro. Ele é inclusivo porque ele inclui pessoas de diferentes grupos. Mas ele é exclusivo porque é somente por Jesus. Nós vivemos num mundo em que tem os dois extremos. Um lado, essa nova cultura de hoje, permissiva, ela inclui a todos sem distinção. A igreja não pode ser assim. É por isso que tem de haver disciplina na igreja. E a igreja precisa entender a necessidade disso. Não adianta só o pastor ficar correndo atrás das pessoas. Vou te disciplinar. Não, a própria igreja tem que se movimentar para isso. E quando a gente fala com isso, a gente fala com Deus. Porque Deus exclui. A gente não exclui, Deus exclui. Você quer o maior exemplo de exclusão? Inferno. Inferno. O que é o inferno, se não a maior das exclusões? Deus está excluindo as pessoas da presença dele. Quem não exclui é a gente. Deus exclui, sem nenhum problema. Por isso que o mundo não aceita o Deus da palavra. Porque o mundo não quer excluir, ele quer incluir. Só que ao mesmo tempo, o mundo é extremamente exclusivo ou exclusivista, porque ele exclui Deus. Ele exclui Deus. Então o nosso Deus é exclusivista. Ele exclui. É a gente que não exclui. A gente olha para o incrédulo e vê o incrédulo como uma pessoa como nós. E não que não sejamos pecadores como eles, não tem nenhum problema, não me acho especial em relação a isso. Só que nós fazemos parte de um outro povo. Deus nos colocou num outro povo. Por que a gente age como se eles fizessem parte do nosso povo? Qual que é o problema que nós temos? Nós agimos como se eles fizessem parte do povo de Deus. Eles não fazem. Não importa o quanto você acha que faz. Eles não fazem. E o primeiro a excluir foi Deus, não foi eu e você.
Porque quem fez esse povo foi Deus, não foi eu e você. Ele quem excluiu. Entende? Então nós vivemos um tempo em que a exclusão ela é extrema. Vamos incluir a todos, sem distinção. E nós queremos tratar incrédulos como se fossem parte do povo de Deus. Não são, gente, não são. Enquanto eles não entenderem que não são, eles não estarão caminhando para entender que precisam de Jesus. Porque eles vão precisar de Jesus para quê? Como diz o mineiro, né? Fala para mim, para quê? Eles já estão incluídos, eles vão precisar de Jesus para quê? Eles já estão incluídos, eles já estão lá. Jesus é um adendo. Não, tá bom, tem Jesus aí também. Se você quiser, é bom. Ah, tá bom, eu acho que eu quero Jesus também. Agora, se de fato nós entendemos que eles estão excluídos do povo de Deus, não porque nós o odiamos, não queremos o bem deles, muito pelo contrário, temos que ter compaixão, porque Deus teve compaixão com a gente, não é isso. Mas enquanto nós não entendemos que eles estão excluídos por causa do pecado deles, e do fato de seu pecado não ter sido reconciliado em Cristo Jesus, porque eles não têm Jesus, nós não vamos entender a necessidade que eles têm de Jesus. Então o nosso Deus exclui, mas ao mesmo tempo Ele também inclui, porque essas pessoas têm a oportunidade de fazer parte do povo de Deus, se eles crerem no Evangelho. Não dá para negociar isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, agora vocês não podem ter mais orgulho porque vocês são gentios, porque tudo o que Deus precisava fazer para que vocês fizessem parte do povo de Deus, Ele fez. E agora vocês estão numa nova posição. Agora vocês estão reconciliados. Vocês estão agora com um novo propósito de vida. Vocês devem viver para a adoração do Senhor. Então vivam assim. Esse trecho vai nos mostrar a importância da igreja. A igreja é fruto disso. Agora, você tem de fato entendido toda a profundidade, relevância e natureza da igreja. A igreja é isso, gente. É disso que nós fazemos parte. É disso. É um grande privilégio. Você faz parte disso. Olha que bênção. Maravilhoso, né? Mesmo que o mundo não queira a gente, Deus nos elegeu e nos reconciliou. E a gente faz parte disso agora. Seu coração não sente de alegria? O meu enche. Eu fico muito feliz. Quem já passou a dor da rejeição, a humilhação, a tristeza disso, ao saber que Deus o ama, deu para ele um novo propósito em Cristo Jesus e agora faz parte de um novo povo, isso traz muita esperança ao coração. Mesmo que o mundo nos rejeite, como de fato rejeita, né? Deus nos acolhe. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Deus sempre será contigo. Se anime com isso. E nada de orgulho, hein? Foi Ele que fez isso. Amém?